الدعوة السلفية بموزمبيق. Estimados irmãos e irmãs, se nós formos a observar a nossa situação hoje, muitas são as vezes em que um homem sai de casa, despede a sua esposa e ele não volta, senão enquanto ele está embrulhado sobre o café. Tudo isto acontece porque o ser humano afastou-se daquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة. Prezados irmãos, aquele que mata uma alma devido a excesso de velocidade é igual a alguém que tirou uma vida propositadamente. Portanto, prezados irmãos, é importante que nós, como muçulmanos, sejamos responsáveis na condução. Prezados irmãos, eu pergunto para todos aqueles condutores que circulam nas estradas sem ter respeito por duas vidas humanas: meu irmão, o que será de ti no dia de Qiyamah, quando tu te encontrares com Allah subhanahu wa ta'ala e seres questionado sobre aquele homem que você tirou da vida e ele deixou crianças órfãs sem ninguém para cuidar? O que tu irás responder sobre aquela criança que você matou por excesso de velocidade? Prezados irmãos, a questão dos acidentes é um assunto muito grande ante Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala sobre o sangue que é derramado na estrada. Devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala sobre o sangue dos inocentes. Devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala sobre a vida das crianças, sobre a vida dos pais, sobre a vida das mães. Porque tudo que nós fizemos seremos questionados no dia de Qiyamah. الدعوة السلفية بموزمبيق apresenta uma mensagem centrada na preservação de vidas na estrada. Khutbah de Jum'ah na voz do nosso estimado irmão Abu Aisha Salafi, Nampula, 12 de Rabi'un al-Awwal do ano 1446 da Hijra. Wa barakallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Estimados irmãos e irmãs, a mensagem que trouxemos hoje para este khutbah é o comportamento dos nossos irmãos que circulam nas estradas. Estimados irmãos e irmãs, se nós formos a observar a nossa situação hoje, muitas são as vezes em que um homem sai de casa, despede a sua esposa e ele não volta, senão enquanto ele está embrulhado sobre o café. Muitas são as vezes que os pais acompanham os seus filhos nas escolas e eles despedem seus filhos na esperança deles de levarem a eles numa outra hora, porém nada encontram seus filhos a não ser enquanto eles estão nos frigoríficos das casas mortuárias. Prezados irmãos, tudo isto acontece porque o ser humano afastou-se daquilo que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة. Vocês não podem se autodestruírem. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos os favores. Dentre os favores são os meios de transporte
transportes, como a motorizada, assim como o carro. E Allah subhanahu wa ta'ala nos exorta a usarmos estes meios da melhor forma. Disse Allah subhanahu wa ta'ala, mais em frente deste versículo: wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Sejam pessoas que vão usar estes favores da melhor forma, porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta daqueles que praticam as coisas da melhor forma. Prezados irmãos, os ulamás deram veredito de que aquele que mata uma alma devido a excesso de velocidade é igual a alguém que tirou uma vida propositadamente. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos de nós tirarmos uma vida. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos de nós derramarmos sangue, sem nenhuma razão. Portanto, prezados irmãos, é importante que nós, como muçulmanos, sejamos responsáveis na condução. É importante, prezados irmãos, que nós, como muçulmanos, tenhamos medo de Allah subhanahu wa ta'ala relativamente às vidas das pessoas. Prezados irmãos, eu pergunto para todos aqueles condutores que não respeitam as vidas humanas, todos aqueles condutores que circulam nas estradas sem terem conta, sem terem respeito para com as vidas humanas, eu pergunto, meu irmão, o que será de ti no dia de Qiyama, quando tu te encontrares com Allah subhanahu wa ta'ala e seres questionado sobre aquele homem que você tirou-lhe a vida e ele deixou crianças órfãs sem ninguém para cuidar? O que tu irás responder? O que tu irás responder sobre aquela criança que você matou, sobre aquela criança que você matou por excesso de velocidade? O que você irá responder ante Allah subhanahu wa ta'ala? Prezados irmãos, a questão dos acidentes nós não podemos reparar como uma coisa pequena. A questão dos acidentes nós não podemos reparar como uma coisa pequena. Este é um assunto muito grande. É um assunto muito grande ante Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa sallam tornou haram ao derramamento do sangue do muçulmano. Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Na verdade, o sangue dos muçulmanos, assim como a riqueza dos muçulmanos, assim como a honra dos muçulmanos, é haram vocês violarem. Prezados irmãos, e nós, o que iremos responder perante Allah subhanahu wa ta'ala? O sangue dos muçulmanos que nós derramamos, por vezes somos nós mesmos muçulmanos que não respeitamos as pessoas enquanto estivermos na estrada. Prezados irmãos, é importante nós voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos o derramamento de sangue. Astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Prezados irmãos, disse Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Vocês não podem matar a vocês mesmos. Prezados irmãos, por vezes no acidente, nem sempre as vítimas são os outros. Por vezes a vítima é o próprio condutor. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu nós matarmos a nós mesmos. E Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, era dentre os ulamás que ele reparava de que o excesso de velocidade, enquanto for a causar a morte do próprio motorista, é igual a ele matar a si próprio. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos a isso, prezados irmãos.
E disse Allah subhanahu wa ta'ala, يعني ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para o povo de Banu Israel de que, na verdade, quem for a matar uma pessoa, quem for a matar uma alma sem justa causa, é como se ele tivesse matado toda a humanidade. Prezados irmãos, este assunto não é pequeno. Este assunto não é pequeno. É importante nós, como muçulmanos, enquanto estivermos na estrada, voltarmos para a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam certa vez estava no Hajj. Ele estava no seu camelo e havia bastante engarrafamento. E as pessoas por detrás vinham com muita pressa. Havia muito som, som de animais, devido à pressa que eles tinham. Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: as-sakina, tenham calma, tranquilidade. Fa innal birra laysa bil idha. Na verdade, conduzir melhor ou andar da melhor forma não é ter velocidade. Prezados irmãos, devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala sobre o sangue que é derramado na estrada. Devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala sobre o sangue dos inocentes. Devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala sobre a vida das pessoas, sobre a vida das crianças, sobre a vida dos pais, sobre a vida das mães. Pesados irmãos, quando as pessoas sobem no seu carro, eles sobem na esperança de você fazer chegar ele no seu destino, e não com propósito de você derramar o seu sangue, e não com propósito de você desrespeitar a vida dele, deixando crianças órfãs, ou então deixando um pai com dor devido à perda do seu filho. Prezados irmãos, devemos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, devemos corrigir os nossos comportamentos, porque tudo que nós fizemos seremos questionados no dia de Qiyamah. Tudo que nós praticamos seremos questionados no dia de Qiyamah. Tudo que nós proferimos seremos questionados no dia de Qiyamah. Até a velocidade nós seremos questionados no dia de Qiyamah. Por que no dia X, na hora X, você violou as regras da estrada? Por que no dia X você teve um excesso de velocidade até ao ponto de derramar sangue dos muçulmanos, ou ao ponto de derramar sangue até do não muçulmano, enquanto ele é inocente? É haram você derramar sangue dele. Prezados irmãos, eu espero que este nasiha nós possamos acatar e corrigir os comportamentos que nós temos apresentado nas estradas. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que corrija o nosso comportamento. Eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que perdoe as nossas falhas, perdoe as falhas dos nossos pais, perdoe as falhas dos nossos entes queridos e perdoe as falhas de todos os familiares que perderam a vida. أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.